Olá pessoal, meu nome é Thiago Cristo e hoje eu vou falar um pouco sobre essa imagem aqui do que aconteceu, no meu ponto de vista. Primeiramente, quem não sabe desse tratamento de imagem que eu fiz aqui, fica na dúvida realmente qual é a cor desse vestido, porque nesse caso aqui a gente não tem referência nenhuma para poder dizer se o vestido é branco e dourado ou azul e preto ou amarronzado. Eu estou utilizando um monitor ASUS CG275 próprio para calibração de imagem, para tratamento e manipulação de imagem, que tem uma fidelidade de cor muito próxima ao ideal para quem trabalha com computação gráfica e tem uma exigência alta com impressão. E eu fiz da seguinte forma. Primeiramente, eu peguei essa imagem e dentro aqui do Camera Raw, nós temos uma função que é para poder, que antigamente falava que é bater o branco. Então, o que eu vou tentar fazer? Se eu pegar esse conta-gota e clicar onde está o azul, o que ele vai fazer? Ele vai neutralizar essa imagem, vai tirar toda a invasão de azul que tinha sobre o branco, que no caso é quase que um cinza, e com isso eu consigo neutralizar essa imagem e trazer ela para o ideal. Então, com essa condição, eu consigo realçar e visualizar exatamente qual é a cor dessa imagem, né? Que nesse caso aqui é o branco e o dourado. Mas por que isso aconteceu? Isso é muito comum, principalmente se você estiver fotografando num ambiente que não está totalmente neutralizado e preparado para isso. Isso aconteceu pela invasão de cor. Olha que normalmente o que acontece quando a gente está, por exemplo, abaixo de uma lona azul. A camisa dessa pessoa é bem provável que ela seja branca, ela não seja azul. Mas por estar abaixo de uma lona azul, a influência na iluminação dela vai deixar ela mais azulada. Na mesma coisa na feira, né? A lona alaranjada, ela vai deixar essa bandeja que a gente sabe que ela é branca, mais alaranjado ou amarelado, mais quente, né? E isso é exatamente as cores opostas, porque a gente dá uma olhada nessas cores aqui, olha o que acontece quando a gente manda inverter as cores. Ó. Observa aqui no RGB, eu vou mandar inverter essa cor. Então, aonde estava amarelo, vai ficar azul. Observa aqui. Ó. Aonde está azul, vai ficar amarelo. E aonde está branco, vai ficar preto. Então, foi exatamente isso que aconteceu nessa imagem. Quando a gente pega essa imagem da esquerda ó, e manda somente na direita aqui, manda inverter essa cor, olha como é que ela fica. Fica exatamente o que é o ideal, que são justamente as cores opostas, né? Se a gente pega essa imagem agora aqui de volta, eu peguei e fiz uns quadradinhos. Peguei a tonalidade desse amarelo, a tonalidade do marrom, a tonalidade do azul e a tonalidade do branco. Então, se eu clico aqui em inverter, olha o que acontece. Então, ele trouxe para mim justamente as cores opostas do vestido, né? Então, por isso que é muito importante entender da calibração de cor, dos espectrofotômetros. Por isso que muitos fotógrafos utilizam os color check. Por quê? Quando você está fotografando uma imagem, às vezes você não sabe qual é a referência do tom de cinza, né? Imagina que você tem um vestido, por exemplo, esse que está vermelho. Se você não tem uma referência que isso daqui é o neutro dela, se você está aí debaixo de uma luz que ela é amarelada, olha o que vai acontecer com o vestido que é vermelho. Ó. Ele vai ficar mais alaranjado e tira o vermelho. Agora, se eu estou abaixo de uma luz muito azulada, olha o que vai acontecer. O vestido vai ficar mais azulado. E esse color check que eu coloquei aqui do lado, ele ajuda justamente a você entender qual é o ponto neutro. Porque se eu desativar esse color balance que eu fiz, simulando uma iluminação de algum ambiente, se eu coloco ele na frente da modelo, olha o que acontece quando eu dou bato o tom de cinza em cima dele. Ó. Pronto, agora ele volta exatamente para o que era o original. Vou desativar e vou ativar novamente. Porque aqui, nessa condição, você sabe exatamente qual que era aquela tonalidade, aquela iluminação e aquelas cores. O Color Check ele é muito utilizado na fotografia profissional, justamente para você ter a condição ideal de cores. Você sabe exatamente como que estava aquele ambiente e na hora de você fazer esse tratamento de imagem,
Então, por isso que é muito importante entender que a imagem, quando ela entra ou da câmera digital ou do scanner, ela vai passar por um sistema de revelação, ou Lightroom, ou Photoshop, e tudo vai ser influenciado também pelo seu monitor, se ele está calibrado ou não. Então vai depender aonde que você está vendo essa imagem. E essa imagem se comporta diferente em cada meio. Se você vai imprimir ela num livro que ela é impressa a jato de tinta, ou offset, ou a laser, e também ela vai se comportar diferente também na internet. Então por isso que é importante deixar o perfil de cor todo alinhado. Porque cada um desses locais tem uma limitação. Por exemplo, o RGB, que ele tem o máximo, você consegue ver todas as vibrações de cores. Agora, já no CMYK, por exemplo, um exemplo aqui do offset, ela é bem limitada. Então, não adianta você ter uma imagem muito vibrante na tela do seu monitor, sendo que na hora que você for imprimir isso no jornal, por exemplo, vai estar bem limitado. Então, aquele verde saturado que você viu, ela não vai ser reproduzida da forma como você imaginava. Então, por isso que é importante entender esse fluxo de trabalho para, no final das contas, você ter a fidelidade de cor que justamente que você queria. E para facilitar esse entendimento de cor, existe o espectrofotômetro, que ele imprime esse target, depois ele é passado por cima de um material que a impressora imprime as cores, depois ele vai gerar um perfil de cor ideal para aquela impressão, para aquele papel, para aquela impressora, e aí com isso você vai ter a fidelidade de cor ao máximo daquilo que você estava vendo para o final, que era o ideal. Então por isso que você já deve ter visto esse target, que é justamente uma combinação de imagens muito coloridas que são impressas em diversos lugares para você ver como que se comporta exatamente aquela cor. Olha nesse local aqui a diferença que dá do cinza. Aqui eu tenho um cinza neutro, do lado direito eu já tenho o cinza, ela está muito amarelado. Então se a gente trabalha em cima dessa imagem aqui e coloca o color balance em cima dela, ó, vou clicar aqui, ele tenta neutralizar ao máximo. Então, se a gente não sabe qual é o ponto ideal, olha como é que ele neutralizou. O antes e o depois. Então, ele vai jogando a condição ideal em cima da imagem. Então, por isso que é importante trabalhar com o Color Check já na fotografia, que é o que muita gente pega a imagem, vários modelos pegam, né? O primeiro clique, porque você tem a condição daquela iluminação e depois fica muito mais fácil você tratar aquela foto. Então, o Color Check ele é muito utilizado nos estúdios fotográficos. Então, fiz uma simulação aqui também no 3D, que é o seguinte, aqui nesse caso nós estamos vendo aqui o branco e o amarelo, né? Então, vou só renderizar um render simples. Porém, observa lá no fundo, que onde é branco, que está um cinza aqui, ele está azulado. Ó. Vou dar um zoom aqui só para você poder ver. Olha como é que o branco está azulado. Por que ele está azulado? E o amarelo está amarronzado? Por conta da condição de luz que eu coloquei aqui do céu. Ó. Vou desativar. Então, essa influência de cor, olha como é que o céu influencia na tonalidade do cinza. Aqui você sabe que ele é branco, né? Mas olha quando a gente olha ele da forma ao contrário, contra o sol. Olha o render como é que ele fica. Ó. Tudo que era branco ficou azul por conta da interferência de cor. Então, se eu estou num ambiente, por exemplo, deixa eu já ativar esse sol aqui, eu vou colocar uma iluminação aqui artificial. Então, vou desativar essa iluminação. Ok, coloquei uma luz azulada aqui, do nosso lado direito. Então, vou só fazer um render. Então, a gente sabe que o cinza era cinza, porém, como a minha iluminação está azulada, eu estou aqui a 8.900 Kelvin, se eu aumentar mais, ela vai ficar mais azulada. Então, eu não estou com ela neutralizada nesse caso aqui. Eu estou interferindo onde era uma cor neutra com essa cor azulada. A mesma coisa vai acontecer se eu vier com uma lâmpada a 4.410 kelvins, que ela vai estar aqui bem amarelada. Então, se eu renderizar ela, ela vai estar onde era branco, ela veio para o amarelado. Então, se eu coloco uma luz branca em cima, eu já vou ter ela mais neutralizada. Quando eu acendo todas as outras luzes, aí eu tenho uma mistura do quente com o frio, né? Então é isso que na maioria das vezes acontece quando você não tem uma referência, por exemplo, igual esse vermelho aqui. Aqui você está vendo que ele é branco, é um cinza e é um vermelho. Agora, quando eu ativo
o azul, olha como é que fica o vermelho. O vermelho ele fica rosado, ó. Ele tende a ficar mais rosado. Então isso é muito importante, que é o que na maioria das pessoas que tem vitrine, que tem para provador de roupa, colocam as duas lâmpadas para ela poder ficar neutralizada. E quando eu coloco já a lâmpada amarelada, o vermelho ele tende a ficar mais alaranjado. Então, com a mistura dos dois, aí eu consigo neutralizá-la um pouco mais. Então, por isso que é muito importante, antes de entender que cor que é aquilo ali, é tentar ver a referência real. Mas para nós manipuladores de imagem, que a gente não tem referência nenhuma, porque a gente não está lá no set de fotografia e está trabalhando à distância, por isso que é muito importante deixar junto um color check, porque nesse caso aqui, por exemplo, eu vou fazer uma simulação de como que seria essa imagem com o color check, por exemplo. Ó. E aqui eu vou pegar essa tonalidade. Ó. Então eu vou pegar aqui a tonalidade do azul. Tá? Eu vou colocá-la por cima. Então, quando eu coloco essa tonalidade por cima, quando eu venho no color check, olha como é que o meu cinza está. Aí eu vou vir aqui e vou neutralizar ele. Ele automaticamente já tirou aquela invasão de azul. Né? Com o branco eu vou lá vir no branco. Então ele traz para mim essa cor de volta. Então se esse color check estivesse aqui ao lado desse vestido, não teria dúvida nenhuma, porque esse color check foi feito justamente para isso, para você ter, ele tem aqui uma grade de cores que é neutra, que ela está totalmente calibrada, para justamente na hora que você estiver fotografando, caso alguma lâmpada esteja muito mais quente ou muito mais fria, e na hora da pós-produção, na hora da correção dessas cores, você tem a facilidade de poder colocar o color check e fazer a calibração na primeira imagem. Então, por exemplo, fazer de novo. Se eu tenho essa cor oposta aqui, e eu tenho um color check por baixo, é muito mais tranquilo na hora de eu fazer o balanceamento de cores. Eu venho com os tons cinzas, clico onde é o cinza, pronto, ele já tirou a invasão de cor daqui. Vou clicar no branco, ele automaticamente vai dar a condição ideal. Só que aqui nesse caso ele estourou, porque o branco não está tão calibrado. E quando eu clico no preto, ele vai me dar o realce melhor. Então aqui é mais para poder mostrar a condição que ele tira e como que era essa cor original. Então a cor original é essa, branco e dourado, mas por influência da iluminação, ela ficou azulada. Então se a gente inverte essa cor, você vê a cor oposta, que é justamente o que a gente tem aqui, nessa condição aqui, ó. Então agora a gente já sabe, ó. Vou pegar aqui o Color Balance do Photoshop, só para vocês visualizarem. O próprio Photoshop já tem essa cola aqui, ó. Color Balance, ó. Então no Color Balance eu tenho aqui exatamente isso que vai acontecer, ó. Vamos ver aqui, ó. Onde eu tenho aqui o vermelho, a cor oposta dela é o cian. Né? O verde é o magenta, o amarelo é o azul, o branco é o preto, o magenta é o verde, o cian é o vermelho e embaixo aqui o amarelo é o azul. Então aqui você já começa a entender as cores opostas. Né? E quando eu ativo aqui no Color Balance, ele já me dá essa colinha aqui. Ó. O cian, a cor oposta, é o vermelho, o magenta é o verde, o amarelo é o azul. Então fica muito mais simples entender essas cores opostas. E se eu tivesse aqui, por exemplo, vou desativar novamente aqui, eu vou ficar com esse vestido azul aqui, eu vou zerar ele. Então, por exemplo, se eu venho aqui no Color Balance do Photoshop, onde tem o azul, né? Olha o que já acontece. Agora eu vou lá nos highlights, onde está azul, eu quero tirar e quero voltar mais para o amarelo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo falando o que você achou desse bate-papo. Aguardo também sugestões para novos conteúdos. Acesse o meu site. Lá tem alguns tutoriais, algumas dicas de Photoshop. Estou com o meu curso de tratamento e manipulação de imagem aberto. E qualquer dúvida, estou por aqui. Um grande abraço e te vejo em breve.